Caríssimos alunos, aqui é a professora Milena, somos o Engenharia Casal e estamos aqui com a leitura do enunciado do mapa de programação e cálculo numérico. Lá. Decidindo o caminho a seguir. Em uma aplicação qualquer, como quando consultamos o mapa, pode-se dizer à primeira vista que achar um caminho é algo que dispensa explicações. Estamos, por exemplo, em uma cidade e queremos ir a outro lugar. Um hotel de turismo no campo, outra cidade ou algum outro lugar dentro da mesma cidade. Teremos apenas que decidir o modo de transporte a usar: carro, ônibus, trem ou mesmo a pé, este se não for muito longe. Esta simplicidade é enganosa, a menos que nossa procura de caminho envolva apenas um bucólico passeio por uma trilha ou em um parque. Representação de mapas em grafos. A representação de mapas em formas de grafos facilita muitas vezes o entendimento e a simplificação do problema. Existem alguns algoritmos já bastante conhecidos para encontrar os menores caminhos em grafos, que são usados, por exemplo, em sistemas de navegação de GPS, como você tem em seu smartphone. Todos, em algum momento, usamos o GPS para encontrar o melhor caminho, identificar como está o trânsito no trajeto, enfim. Não trataremos especificamente desses algoritmos, mas podemos usar um exemplo dessa representação em grafos para extrair um sistema de equações lineares. Veja o mapa simplificado abaixo. Então, aqui nós temos um grafo, que é um mapa que mostra os caminhos entre as cidades de Foz do Iguaçu, Maringá, Curitiba e Cascavel. Deixa eu diminuir aqui a grossura dessa caneta. Isto. Então, aqui nós temos o caminho A, de Foz do Iguaçu a Maringá, caminho B, de Maringá a Curitiba, caminho C é de Foz do Iguaçu a Curitiba, caminho D, Foz do Iguaçu a Cascavel ou Cascavel a Foz do Iguaçu, caminho E, de Cascavel a Curitiba, e o caminho F, de Maringá a Cascavel. Então, aqui nós temos essas nomenclaturas A, B, C, D, E e F como a distância de cada caminho. A distância de cada caminho. Não necessariamente é só o caminho no sentido de Maringá a Curitiba, não. É a distância entre essas cidades, sendo tanto de Maringá a Curitiba quanto de Curitiba a Maringá. Vamos ver o que mais temos aqui. Esse é um mapa muito útil para determinar o melhor caminho para sair de uma cidade e traçar seus trajetos. Porém, para calcular o melhor caminho é necessário determinar as distâncias entre as cidades, representadas pelas letras minúsculas A, B, C, D e F. Suponha que um entregador de uma empresa de logística sai de Curitiba e possui pacotes para entregar em Maringá, Cascavel, aqui tá errado, né? Cascavel e Foz do Iguaçu. Ele pode usar uma estratégia de busca de melhor caminho apenas com os dados parciais que possui, mas ele pode também usar os dados completos para ter um resultado melhor. A partir de suas anotações, o entregador percebe que tem informações suficientes para preencher o mapa com todas as distâncias entre as cidades antes de traçar sua rota, pois ele tem informações de viagens anteriores que já fez. Então, ele sabe que de Curitiba para Foz, diretamente ele percorre 180 km. De Curitiba para Maringá e depois para Foz, ele percorreu 250 km. Quando viajou de Curitiba para Cascavel e depois chegou em Foz, ele percorreu 230. Em uma das viagens, ele foi de Curitiba para Cascavel, depois a Maringá e por fim Foz, percorrendo 350 km. Quando foi de Curitiba para Cascavel, depois a Maringá e retornou para Curitiba, ele percorreu 300 km. E em uma viagem de Curitiba para Maringá, depois Cascavel e por fim Foz, ele percorreu 320 km. Tarefa 1. Aplicação de métodos numéricos para resolver sistemas lineares.
Estudamos em nosso material que sistemas de equações lineares são importantes em diversas áreas de conhecimento. Neste trabalho, iremos explorar um pouco da utilização das soluções de um sistema linear para encontrar distâncias em um mapa. Para começar, aqui está o que pede na tarefa. Escreva as informações fornecidas na forma de um sistema de equações lineares. Sabemos pela quantidade de variáveis que teremos um sistema de 6 equações linearmente independentes. Tarefa 2. Método de Gauss. A partir do sistema de equações lineares encontrado, desenvolva de forma manual a solução do sistema linear a partir do método de Gauss, descrito no livro. Você vai usar a matriz estendida AB, que significa a matriz A, com uma coluna a mais que é o vetor B. Você tem um passo a passo para isso nas páginas 52 a 50 e 52 do livro. Seus cálculos devem constar no trabalho. Importante, note que o método utiliza os elementos da diagonal A como pivô para encontrar os multiplicadores. Portanto, organize as equações de seu sistema linear de forma que nenhum elemento da diagonal A seja zero e não se esqueça de organizar o vetor P de acordo. Na tarefa 3, o nosso mapa pede para fazer a resolução desse sistema linear com o GNU-Octave. Depois que você obteve as soluções para as distâncias de A até F, faça a resolução do mesmo sistema no GNU-Octave usando as funções pré-definidas como consta na unidade 9 do seu livro. Compare as soluções que você encontrou com as soluções encontradas pelo Octave. Uma pequena diferença nas casas decimais é comum por causa do arredondamento, mas se a diferença ficou grande, reveja seus cálculos. Coloque no seu trabalho em forma de imagem, captura de tela, o que você digitou no GNU-Octave e qual foi o resultado que ele gerou. Então, caríssimos alunos, aqui está a leitura do enunciado. Vamos marcando os principais pontos aqui, as informações importantes. Então, no próximo vídeo, daremos início à resolução com a tarefa 1 do nosso mapa de programação e cálculo numérico. Não esqueça de dar o seu like no nosso vídeo, acompanhar as nossas novidades no Instagram e no YouTube. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Bons estudos!